a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Olha a gente aqui novamente, dando continuidade no nosso livro de Josué, o primeiro livro dos 12 livros históricos que a nossa Bíblia traz para edificar a nossa vida. Então essa aula de hoje, nós vamos falar sobre a conquista de Jericó. E aqui, essa aula, ela não está no material do e-book. É um complemento que nós fizemos, ela está no nosso calendário. E aqui eu já quero deixar para vocês uma observação, que nós fizemos assim e escolhemos ali as histórias que mais são faladas, onde, assim, onde é mais ministrada, onde tem mais risco de acontecer alguma informação que não está na Bíblia. Porque o objetivo do nosso curso, do nosso seminário Pequenos Teólogos, é realmente trazer conhecimento à luz da Bíblia, fidedigno àquilo que o Senhor tem nos ensinado na sua palavra, para que essa geração, todas essas crianças que estão sendo ensinadas através da sua vida, da minha vida, elas possam estar aí protegidas contra heresias, falsos profetas, contra o pecado no geral. Através do conhecimento, nós cremos, eu creio que o conhecimento liberta, já disse o Senhor aqui através da sua palavra. Então, a criança que ela aprende desde novinha, quem é Deus, o que nós podemos fazer, o que nós não podemos, o que é fé, e que é possível, através desses personagens que nós estamos estudando nesse semestre, para o homem, é possível para nós ter uma fé reta, uma fé edificada no Senhor. E isso alegra o nosso coração, de saber que nós estamos ali plantando uma semente que ela vai crescer, ela vai ali dar bons frutos e ela não vai se curvar diante do pecado. Esse é o nosso maior objetivo, é o desejo do coração dos nossos pastores. Quero aqui até deixar aqui um abraço para a nossa líder, pastora Meire, que está aí. Deus trouxe para o coração dela essa orientação, pastor Abinair também, que é um apoiador desse trabalho, e nós somos felizes por ter eles aí, sempre na direção de Deus, sempre orientados pelo Senhor, para estar aí com um olhar mais voltado. Pastora Meire, que hoje é a presidente do Madureira Kids, uma coisa muito linda que Deus trouxe para a nossa época, Então, assim, é um olhar realmente voltado para essa geração que está aí sendo tão bombardeada por tantas informações que não agradam o Senhor, criando uma conduta que não agrada a Deus. E nós estamos aqui hoje como ferramentas de Deus, instrumento do Senhor, para realmente lutar contra os dardos inflamados, as hostes infernais que têm preparado planos malignos contra essa geração. Então, que Deus possa abençoar grandemente nossa liderança, nossos pastores. Amém? E qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? Nós vamos aqui falar sobre as conquistas do povo de Israel, sobre a liderança de Josué. Esse homem que antes chamava Oséias, era filho de Num, mas agora ele tem uma missão e então ele tem um outro nome, o nome dele agora é Josué. E qual que é o objetivo nosso então agora? É entender que tudo está no controle do Senhor. Deus é quem controla todas as coisas. Entender que mesmo que tudo que parece que não vai dar certo, parece que o mar não vai abrir, parece que o rio não vai parar, mas Deus está no controle, é Ele quem determina, é Ele que dá a palavra final. Esse é o nosso objetivo principal dessa aula hoje. E qual que é o segundo objetivo? Viver uma vida de obediência e compreender que o Deus da promessa é o mesmo da conquista. Então Deus, Ele vai estar com você criança, com você professor, com você que está ouvindo, desde o início do processo até a garantia da vitória, E é isso que esse livro histórico, esse primeiro livro que nós estamos estudando, traz para nós. Aí aqui nessa aula, nós já vamos fazer aqui a memorização do versículo. A memorização do versículo é importante porque ela vai reforçar
aquilo que você quer trazer para a aula, né? Qual que é o objetivo principal, a aplicação espiritual, o que está por trás da sua mensagem. Então, é no versículo de memorização que nós vamos trazer essa mensagem principal. E o versículo que nós escolhemos, ele está em Josué, capítulo 6, verso 2, que diz assim: o Senhor Deus disse a Josué. Aí você vai falar para a criança, o que o Senhor Deus disse para Josué, né? Fazer esse reforço. Depois que ler todo o versículo, você vai fazer esse reforço. Olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Aí você vai fazer uma breve reflexão, né, sobre a cidade de Jericó. A cidade de Jericó era uma cidade em destaque ali nas terras de Canaã. Ela era uma cidade desenvolvida, ela abrigava ali um povo ali que era uma nação, e eles tinham toda a estrutura, eles tinham leis, eles tinham os deuses deles que não eram os deuses do Senhor. Aí você pode falar do paganismo que eles viviam, aí você vai falar o quanto a cidade era fortificada, que a muralha da cidade era uma muralha muito forte, e por isso eles achavam que ninguém mesmo poderia, nenhum exército da face da terra poderia conquistar Jericó, porque a muralha de Jericó era uma muralha muito forte e ela era tão larga que as pessoas faziam casas em cima da muralha. Inclusive, a palavra do Senhor, a Bíblia, no livro de Josué, ele mostra que a casa de Raabe era em cima da muralha. Então, imagine uma casa em cima de uma muralha, né? E você vai trazer esse conhecimento extra para a vida da criança ali, do seu aluno, mostrando que eles tinham soldados, que eles tinham um exército, que eles tinham ali dentro da cidade, tinham famílias, crianças, animais domésticos, comércio, né? Lugares que vendiam e compravam as coisas. E eles eram orgulhosos daquele lugar porque eles achavam que ninguém poderia vencer eles ali por lá de dentro daquelas muralhas. Então, a confiança desse povo de Jericó não estava em Deus. A confiança deles estava nas suas próprias forças, nas suas armas, nos muros que cercavam a cidade. Isso tem que ficar bem claro na mente das nossas crianças. E mostrar para elas que a conquista de Jericó aconteceu num ambiente sobrenatural. Lembrar que não teve, por exemplo, uma retroescavadeira lá para derrubar os muros. Não foi assim. Você pode perguntar, criança, como você acha que os muros caiu? Né? Instigar eles a pensarem. Porque aí você vai contar, fala assim, olha, você já viu o muro cair só com grito? Quem já viu? Alguém já gritou bastante, o muro caiu? Nossa, e aí você vai contar das voltas, né, que o exército deu em volta dos muros de Jericó, quantas voltas foram, das trombetas, e não pode esquecer de ressaltar que a presença do Senhor sempre estava na frente do seu povo. E quem era a presença do Senhor naquela época? A arca. E quem carregava a arca? Os sacerdotes. Então, os sacerdotes, eles estavam sempre na frente, né? Mais ou menos, uma distância mais ou menos de 1 quilômetro, mais ou menos, 900 metros, 800 metros de distância do exército, e aí o povo ia atrás, né? O exército ia atrás ali, gritando, marchando, e assim as muralhas de Jericó veio ao chão. Então, isso é o que? É sobrenatural. Toda a conquista do povo de Israel em relação à cidade de Jericó foi tudo preparado num ambiente sobrenatural, um ambiente cheio da presença de Deus, né? Agora, nós precisamos também lembrar, mostrar para as crianças dentro desse contexto que não foi só chegando lá e falando, não, agora, Josué, vou reunir aqui os generais aqui e agora nós vamos lá derrubar o muro de Jericó. Foi assim? Não foi. Teve todo um passo a passo, todo um processo antes para poder eles chegarem ali naquela situação de vencer o povo de Jericó. E nós vamos estar mostrando para as crianças nessa lição, relembrando eles de toda essa trajetória. Quando Josué assume a liderança e ele separa ali, né, homens para poder estarem indo lá em Jericó, sondar o inimigo, né? E quando eles chegam ali, eles
atravessam os portões da cidade disfarçados. E quando eles chegam lá, Deus já estava lá na frente, já tinha preparado uma mulher de coragem, né? Apesar dela não ter uma vida assim muito digna, porque outrora, antes de nós encontrarmos o Senhor Jesus, todos nós somos pecadores. Todos nós, não existe pecadinho e pecadão, todos nós somos pecadores. E Raabe, ela estava vivendo uma vida de pecado. Mas o Senhor olhou para ela e viu nela algo importante, viu nela uma pessoa de fé e transformou a vida de Raabe. E então Raabe ali foi um instrumento do Senhor, mostrando aqui que Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer. Deus é quem faz, é Deus é quem refaz. Porta que Ele abre, ninguém fecha. Então é mostrar que Deus é quem faz, da forma que Ele quer, não é da forma que nós queremos. E esses 2 espias então foram abrigados e escondidos por Raabe ali dentro da casa dela, em cima das muralhas. Olha que coisa fantástica, né? E quando o rei da cidade de Jericó fica sabendo desses 2 espias, ele pressiona Raabe, mas Raabe, não temeu. Raabe ficou firme, ela chegou ali, contou uma situação porque ela já tinha escondido esses 2 espias lá na casa dela, debaixo de umas varas lá. Ninguém ia encontrar eles lá, sabe por quê? Porque o próprio Deus estava na frente ali, guardando aqueles 2 espias. E quando eles voltam, né, ali para a presença de Josué, eles contam, falam, não, lá é assim, esse Deus já entregou esse povo na nossa mão e vai dar certo. E aí Josué começa então a preparar tudo ali para conquistar Jericó. Mas tinha um impedimento muito grande para eles chegarem nessa cidade. Qual é, crianças? Qual que era o impedimento? Nenhum, porque Deus já estava na frente, mas tinha sim o rio, porque eles estavam de um lado do rio, e eu quero trazer uma curiosidade para você, que esse rio, o Rio Jordão, nessa época, era mês de março. E no mês de março era o mês da colheita daquele tempo. Então tinha o Monte Hermon, e o Monte Hermon, em cima dele, é coberto de neve. Nessa época a neve derrete. E ao derreter a neve, o rio ele estava cheio. Então, quem já viu o rio cheio? Eu já vi rio cheio, ele transborda nas margens. Então imagina o Rio Jordão cheio e eles precisando ali com a ordem de Deus, falar, vocês vão atravessar o rio agora e vão conquistar aquela cidade, né? A ordem de Deus já estava dada, o decreto já estava selado. E aí Josué, diante daquela situação, ele olhando aquilo ali pensou, e agora, né? Só que não, Deus já tinha tudo arquitetado, porque Deus conhece a nossa vida, Ele sabe os nossos passos, Ele sabe de tudo a respeito da nossa vida. E Ele já está com tudo preparado para aquele que tem fé. E aí, qual que é a orientação de Deus então para Josué? Josué, chama os sacerdotes, pega a arca e segue rumo à terra prometida, segue rumo à cidade de Jericó. E quando os sacerdotes colocarem os pés sobre a água, algo sobrenatural vai acontecer, e aconteceu. Imagine, gente, o rio na cheia, aquele tanto de água descendo. Quando os sacerdotes pisam na água, aquela água, ela se amontoa toda daqui para cá. E daqui para cá fica seco, né? Fica seco até chegar no mar, ela está seca. E o povo atravessa o meio do Rio Jordão, completamente seco, e de cá as águas paradas, né? Já pensou que coisa linda? Então, e você pode até fazer uma analogia com a passagem no Mar Vermelho. A passagem do Mar Vermelho, a gente sabe que foi levantado 2 paredes de água, né? Então, Deus abriu um caminho no meio do mar. Aqui no Rio Jordão, ele não abriu, ele abriu o caminho, mas a água parou de um lado. Não ficou 2 paredes de água, ficou só uma parede de água, só a parte de cima. A palavra de Deus fala que as águas ficaram amontoadas da parte de cima. E isso tudo está lá em Josué capítulo 3, se você quiser conferir. E aí,
Tem muitas sugestões, né, para você trabalhar ali a mente da criança a respeito dessa passagem da travessia ali, mostrar a arca, como que os sacerdotes carregavam a arca, chamar eles para imaginar, né, como que seriam as águas amontoadas só de um lado. E aí, depois da travessia, o que aconteceu depois da travessia, né? O Senhor mandou que Josué escolhesse 12 homens, um de cada tribo, para fazer o quê? Eles tiveram que pegar pedras no leito do rio. E aqui eu quero trazer uma curiosidade para você ensinar para o seu aluno. Uai, mas por que trazer pedra, né? O que isso tem a ver aqui, né? Vou juntar 12 pedras. Lá, eles juntaram essas 12 pedras, trouxeram e eles levantaram ali com essas pedras que eles retiraram do leito do rio, um monumento de adoração. Eles fizeram um altar de adoração a Deus. Qual que é o sentido disso? Para que todo o povo se lembrasse do princípio da honra. Nós precisamos implantar, ensinar para as nossas crianças que é importante honrar. Né, honrar os nossos líderes, honrar os nossos pais, honrar os irmãos, honrar as pessoas que estão à nossa volta, né? Dentro dessa honra tem muitos princípios, tem o amor ao próximo, educação, que está tudo incluído dentro de amor ao próximo, porque quem ama o próximo, ele não quer o mal para o seu irmão, ele vai querer fazer para a pessoa que está do lado dele o mesmo que ele gostaria que fosse feito para si. Então, trazer isso aí para o cotidiano das crianças. Quando a palavra do Senhor fala sobre essas pedras, né? E eles levantaram 2 altares, um no leito do rio com 12 pedras e outro fora do leito do rio também com 12 pedras. Isso tudo para que o povo lembrasse que Deus é Deus e que nós precisamos praticar o princípio da honra. Aí, ainda depois da travessia, ainda aconteceu um outro evento muito importante, né? Que eu quero também aqui ressaltar, gostaria que todos vocês ressaltassem com seus alunos, é a respeito da circuncisão. Deus requereu de Josué que todos os homens, né, do acampamento, todos os israelitas homens fossem circuncidados. A circuncisão foi uma aliança que Deus fez com Abraão. Hoje, para nós praticamos a circuncisão? Não, na prática, assim, né? Na prática mesmo da cirurgia da circuncisão. Mas nós praticamos a circuncisão do coração, da alma, aqui, ó, dentro da nossa cabecinha. Quando nós pensamos, quando nós raciocinamos, quando o entendimento vem dentro da nossa alma. Então, a nossa circuncisão hoje é quando nós falamos assim: eu quero obedecer ao Senhor, eu quero fazer o que agrada ao meu Senhor, eu quero alegrar o coração de Deus com a minha conduta. Essa é a nossa circuncisão. Aqui, depois da travessia, foi necessário que eles fizessem isso para que todas as pessoas daquela nação, né, da nação de Israel, se lembrassem que eles tinham uma aliança com Deus, porque outrora eles eram escravos e esses homens que estão aqui já agora do lado, né, nas terras de Canaã, depois do Rio Jordão, eles são os filhos daqueles que morreram no deserto, porque o Senhor, ele não permitiu que aquelas pessoas que saíram do Egito entrassem na terra de Canaã. A palavra do Senhor nos assegura que quem entrou na terra de Canaã foi só Josué e Caleb e os filhos daqueles que morreram no deserto. Então, a circuncisão para nós hoje é realmente essa conduta de separação do certo do errado, de quem serve e de quem não serve o Senhor, né? Uma conduta ali que agrade o Senhor na forma de vestir, na forma de falar, principalmente na forma de tratar as pessoas, né? E nós precisamos entender que o nosso coração ele precisa estar completamente voltado para o Senhor. E essa história está lá no capítulo 5 de Josué e você pode estar conferindo ali. Ainda depois, olha para você ver a quantidade de eventos depois da travessia, né, do Jordão. Ainda teve um encontro de Josué com o comandante do exército de Deus. Imagina que susto, né? Ele está ali e de repente ele vê aquele homem ali em pé, olhando para ele,
E aí ele faz uma pergunta para ele. Ele fala assim, quem é você? Né? Você é do exército inimigo? Você é amigo? E aí aquele anjo responde para ele, nenhuma coisa nem outra. Eu sou o comandante do exército de Deus. Aleluia, olha que coisa linda. Por que será que esse anjo apareceu aqui para Josué, capítulo 5? Você pode conferir lá essa história. Porque nós somos fracos. Foi para Josué não pensar que foi as estratégias humanas dele que fez ele conquistar Jericó. Foi Deus mostrando ali que tudo que aconteceu na conquista de Jericó e que iria acontecer depois, na conquista da terra, nas divisões da terra, tudo que fosse relacionado ao povo de Israel, era o Senhor que estava ali. Não era Josué, mas era Deus dando graça, Deus mostrando o caminho, Deus dando direção. E nós precisamos ter essa conduta, porque é uma conduta que agrada o Senhor. Nós precisamos saber que a nossa vida ela é regida, ela é guiada pelo Santo Espírito de Deus, né? Senhor Jesus, quando ele ascendeu aos céus, ele falou assim, olha, eu vou, mas vou deixar aqui com vocês um ajudador, né? Um auxiliador, um consolador. E esse consolador, esse ajudador que estava também com Josué lá nesse momento, é o mesmo que está com você, né? É o mesmo que te faz levantar todos os dias, é aquele que te guarda, é aquele que te livra, né? É aquele que te dá direção. Trazer isso para a vida diária da criança, falar assim, olha, você viu lembra aí na sua cabeça, você às vezes deu um esbarrão num coleguinha e quase caiu. Ah, mas eu não caí, professora. Você não caiu porque Deus te guardou, né? O nosso objetivo dentro do seminário é trazer a aplicação espiritual de todo esse conteúdo para a vida diária da criança, para ela começar a perceber Deus na construção dela, no dia a dia dela. Nossa, a faca quase caiu no meu pé, mas não caiu no seu pé. Por quê? Porque Deus guarda. E foi justamente isso que esse anjo fez aqui, mostrando para Josué que tudo que ele fez ali, tudo que ele estava fazendo, não vinha dele mesmo, mas vinha de Deus, né? E isso agrada o Senhor, é uma conduta que agrada muito o Senhor, um coração quebrantado, né? Um coração humilde na presença do Senhor, sabendo que é Ele quem faz todas as coisas. E agora o grande momento, né? A entrada na cidade de Jericó. Todo mundo ama esse momento da entrada de Jericó. Você pode fazer ali um cenário, pode ser até meio improvisado, porque criança adora essas coisas, né? E aí forma uma barreira ali, você pode dar uma volta com eles dentro da sala de aula mesmo, né? Fazer um barulho ali com eles, trazer aqueles negócios que usa, né, nos jogos de futebol, esqueci o nome agora, mas você sabe, aqueles cones, né? Para eles poderem estar ali usando ali também, pode pedir para a próxima aula, para fazer aquele barulho ali, para eles sentirem um pouquinho da emoção daquele exército que estava ali na conquista da cidade de Jericó, né? Como que foi essa entrada, né? Nós já falamos aqui anteriormente, eles deram umas 7 voltas, que foi num ambiente sobrenatural, você volta a reafirmar isso com eles. E as muralhas, elas cederam, não precisou de maquinário, reta escavadeira lá, não precisou de um martelo para bater no muro. O muro simplesmente caiu. E quem faz isso? Só é Deus. Mas teve uma situação importante aqui, quando eles conquistam. Deus fala assim para Josué, Josué, não salva ninguém. Mata todos os animais domésticos, criança, velho, novo, todo mundo, não salva ninguém. A não ser Raabe. E uma coisa linda, quando nós agradamos o Senhor, Deus cuida também de quem nós amamos. Raabe foi uma personagem importante aqui na conquista de Jericó, mas ela não foi salva sozinha. Raabe foi salva junto com a sua família, toda a sua família. Ela estava escondidinha lá dentro da casa dela, foi um acordo que ela fez com os espias. E Josué se lembrou e falou para aqueles homens que estiveram assim, agora vai lá, traz a Raabe e todo mundo que está na casa dela para fora, porque aí nós vamos entrar agora e vamos
matar todo ser vivente ali dentro daquela cidade. E Raabe sai para fora junto com a sua família. Então é importante a gente ressaltar isso, que quando nós servimos a Deus com fidelidade, agradamos o Senhor na nossa maneira de viver, Deus cuida não só da gente, mas de todos aqueles que amamos. A gente vê isso aqui na história de Raabe. E o que eles salvaram daquela cidade? Porque Josué, depois que terminou todo o serviço dele ali dentro da cidade, eles pegaram as coisas de valor, né, que é a prata, o ouro e o bronze, e colocou no tesouro do Senhor. Mas o restante, eles colocaram fogo, destruiu tudo, e Josué amaldiçoou aquela cidade, né? Então, a destruição de Jericó, ele mostra como os israelitas vão conquistar o restante da terra de Canaã. A gente vê que vai ser muita batalha, né? Os reis que moram ali na terra de Canaã, eles não cederam, e Josué, junto com seu exército, junto com o comandante do exército do Senhor, que nós sabemos, né, que é o próprio Deus que estava ali à frente, né, porque a presença do Senhor sempre está na frente. Quando nós vimos aí toda a caminhada desse povo durante o deserto e depois na conquista da terra, a arca sempre estava na frente do povo. Isso mostra para nós que a presença do Senhor, ela precisa estar na nossa frente sempre. E para concluir aqui com vocês, uma curiosidade. Quem sabia que Josué e seu exército combateu e venceu 31 reis? É muito rei para vencer, né, gente? Mas ele venceu. Sabe por quê? Porque as nossas batalhas são vencidas, é no nome do Senhor, é Deus é quem vai na frente, é Deus é quem faz. E aqui a tipificação de Josué aqui, ele é uma tipificação de Cristo, né? Ele vai na frente, ele vence batalha, ele vence as guerras mesmo, não tem nada que impede ele de conquistar aquilo que Deus separou. Então, para finalizar, eu quero mostrar para vocês, eu sei que muitos de vocês já viram esse material, mas eu trouxe aqui um modelinho de portfólio. Gente, olha, o nosso curso, eu acredito muito na aula prática, A teoria, eu acredito que ela só tem eficácia a partir da hora que eu consigo aplicar ela na prática. Então a gente traz todo esse conhecimento, né? A gente estuda, ensina para as crianças, dá o nosso melhor, mas a gente vai ver realmente se a criança absorveu, se o aluno absorveu, isso é em qualquer esfera de idade, é lá na parte prática. Então, como eu já disse na aula anterior, nós não vamos ter avaliação. E eu prometi trazer para vocês nessa aula um modelinho de portfólio. Não é para você, professor, fazer, é para a criança fazer. Então, esse aqui, quero até agradecer você, viu, Kátia, coordenadora nossa, tá, da Regional 47. Ela me trouxe pra gente, ó, umas ideias, quero mostrar aqui para vocês, né? Então, olha para vocês verem. Essas ideias aqui foram crianças mesmo que elaborou. Aí aqui dentro, primeiro você pode pedir para ela fazer em casa com o papai e a mamãe, né? Dá uma ideia de decoração, eles vão fazer esse material que é EVA. Aí aqui dentro vem toda a tarefinha que ela foi fazendo. Olha para você ver, tudo são as crianças, não são os professores, não são os auxiliares. E aí vocês vão armazenando isso aqui dentro do portfólio. Põe uma etiquetinha, coloca o nominho da criança, né, o nível que a criança está fazendo e vai guardando e arquivando aqui as atividades delas. No final você vai avaliar e vai devolver essa atividade para a família com forma de lembrancinha, né, de tudo que foi feito durante esse semestre para a família. Eu tenho certeza que vai ser lindo. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada. A próxima aula, né, para vocês aí, dando um spoilerzinho sobre Juízes, vai vir aí um outro professor também, que vai trazer muitas novidades sobre o livro de Juízes. Deus abençoe. Um abraço no coração de cada um.